Capítulo 92. Glória a Jesus. Salmos 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras, muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade, mas Tu exaltarás o meu poder. Como do unicórnio serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Glória ao nome do Senhor. Queridos, aqui o salmista louvava a Deus, irmãos, por amor da obra de Deus. Contemplando, irmãos, vemos que para se chegar, irmãos, num ponto deste, era mergulhar um pouco assim na contemplação do que Deus tem feito de bem na nossa vida. Porque, irmãos, Deus deu uma dádiva ao ser humano. O ser humano consegue lembrar coisas boas, ter lembranças boas. Pode ver que nós lembramos do tempo de criança, nós lembramos coisas boas, Tem pessoas que ela grava coisas boas, tem pessoa que ela procura gravar coisas ruins, não é? Mas o Espírito de Deus em nós, Ele por si cria coisas boas. E o homem e a mulher, irmãos, que se carrega do Espírito de Deus, então nele, como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Então, se vive Cristo em mim, Cristo começa a uma renovação no meu ser. Que aquilo que às vezes até para esta condição carnal que nós carregamos, irmãos, conosco, a condição carnal e a condição espiritual, para aquilo que às vezes nessa condição carnal, humana, ela às vezes nos traz, irmãos, constrangimentos, às vezes abatimentos, às vezes entristecimento. Contudo, irmãos, neste momento, este homem natural, nascido de mulher, esta mulher carnal, deve buscar no espiritual o que ele não tem de si próprio no homem carnal. Bendito é o nome do Senhor. Nós caminhamos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós brincamos, nós falamos. O ser humano tem esta liberdade.
Contudo, irmãos, é como se fosse um casal. Um deve tirar ideia com o outro. Vai fazer um negócio, deve ir lá tirar ideia com o outro, para estar na comunhão. Assim é o homem material e o homem espiritual. Nós devemos estar na comunhão. Quer dizer, eu vou agir assim, eu vou fazer isso, eu vou brincar até, uma brincadeira sadia, vou fazer, mas eu consulto sempre este espiritual, para ver se esse espiritual, ele não se entristece, ele não se abate, assim como o espiritual de Deus que está em nós, amados, bendito é o nome do Senhor, ele consegue se constranger a ponto de até liberar algumas coisas do homem carnal e da mulher carnal, reconhecendo. Será que a irmã está entendendo isso que Deus está trazendo? É como um casal bem ajustado. Então um renuncia a alguma coisa para ver o outro bem. Assim é o homem material e o homem espiritual, a mulher material e a mulher espiritual. Ela às vezes renuncia a alguma coisa pelo espiritual, e o espiritual às vezes renuncia a alguma coisa pelo material, por reconhecer a fraqueza do carnal. Bendito é o nome do Senhor, irmãos, que traz isto. Glória ao nome do Senhor. Contudo, querido, veja que quando este espiritual, ele consegue passar alguma coisa para esse ser material, irmãos, carnal, é algo de um renovo. Às vezes nós estamos abatidos, estamos aflitos, tudo, de repente, irmãos, nos apegamos para o lado espiritual. Veja que o próprio salmista, irmãos, num dos salmos, ele dizia: os nossos inimigos colocaram fogo nas portas dos altares, colocaram fogo nos altares, queimaram tudo, Senhor, derrubaram os muros. Mas de repente ele buscou no espiritual e ele começou a dizer: mas todavia, Senhor, Tu é o meu Deus desde a antiguidade. Eu lembro que o Senhor fez os meus pais sair lá do Egito, passar no meio do Mar Vermelho, vencer o deserto, abrir o Jordão. Quando ele começou a pensar isso, ele falou: e o Senhor vai destruir os meus inimigos. Glória ao nome do Senhor. Então é necessário que nós, irmãos, nos momentos das nossas aflições, nos momentos dos nossos entristecimentos, nós nos apegamos no espiritual e dizemos: eu vou sair um pouquinho da minha esfera carnal, do meu ímpeto carnal, e vou no meu espiritual um pouquinho buscar paciência, buscar um pouquinho de força, buscar um pouquinho de amor. Será que tem esta força? Glória ao nome do Senhor. Será que o espiritual está funcionando? Glória ao nome do Senhor. Quando, irmão, porque senão o nosso ser carnal, irmãos, e ouça isso que Deus traz nesta palavra, especialmente os tempos que estamos vivendo, é cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos tempos, homens viveriam inquietos, irmãos, viveriam correndo daqui, correndo para lá, e já estamos vendo tudo isso, irmãos, uma inquietação na terra, problema daqui, problema de lá. Mas, irmãos, deixamos a carnalidade um pouco e mergulhamos no espiritual e começamos a buscar obra daqui, obra de lá, maravilha de lá, e nós vamos ver que nós vamos criando forças. Bendito é o nome do Senhor, para nós podermos ir vencendo, e a cada manhã nós podemos confessar: graças a Deus, estou vivo material e vivo espiritual. Glória ao nome do Senhor. Então veja que ele diz: é bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ele já estava falando com o Senhor aqui, veja isto: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Irmão, será que o Senhor, quando um ser humano, carnal, um ser que não tem nada de bom, mas ele se ajoelha e começa a falar com Deus desta maneira: Senhor, eu tenho que te agradecer, Senhor, te dar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Senhor fala: eu tenho que abençoar essa mulher, eu tenho que abençoar esse homem. Glória ao nome do Senhor. E ele dizia aqui: para de manhã
Olha aqui, irmãos, de manhã aqui não é só cedo não, irmão, é madrugar, é sempre, de manhã quer dizer as primeiras horas, as primícias, é isto que quer dizer, irmão, as primícias para o Senhor, querendo dizer, primeiro, irmãos, hoje Deus deu ensinamento nisso, e Deus trouxe aqui Salmo 92, eu estou dizendo diante de Deus, eu não sabia o que estava escrito no Salmo 92, mas olha aqui, irmãos, que condiz com aquilo que Deus deu de dizer. Então aqui ele dizia, pela manhã, é as primeiras horas, são as primícias, pode ser à tarde, pode ser no meio do dia, mas primeiro eu agradeço a Deus pelo que Deus fez. Ah, mas vem uma luta lá, vem uma guerra, tá bom, Senhor, a guerra está aí, a luta, mas você vai ficar aí, como Deus dava ainda, você está aí no sofá? Você vai ficar aí, você está aí no quarto, você vai ficar aí, mas eu vou ajoelhar aqui, vou engrandecer a Deus primeiro, e quando eu irmão, bendito é o nome do Senhor, no engrandecimento a Deus, sem você ter que falar para a prova, sai daí, guerra, sai daí, ela vai saindo, ela vai dizendo assim, olha lá, ele ainda está engrandecendo, ele ainda está dando glória ao Deus dele, vou para outro lugar que aqui não tem lugar para mim. Bendito é o nome, irmão, vocês creem isso aqui que Deus está dando de dizer? Irmão, tem gente aqui já, o Senhor, o Espírito de Deus já crescendo dentro de você e dizendo, eu vou começar a deixar a prova para lá, a guerra, vou dar glória a Deus. O Senhor te diz, eu já estou mandando a prova embora, a guerra. Irmãos, o homem espiritual, ele vive mais liberto. Bendito é o nome do Senhor, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Noite, irmãos, não é só uma noite lá, a hora que escurece, não. Noite é momento de treva, noite é momento de dificuldade, noite é momento de tentações, mas no meio desta noite eu mostro a tua fidelidade. Mas olha aqui um prato, olha aqui uma oferta para você, é treva, é noite, olha aqui, se você pegar, você vai ter isso, mas você fala, não, mas olha o Deus que eu tenho, olha ele, mas olha isso aqui, mostraram para José, a mulher de Potifar falou assim, deita comigo, sabe, é do meu Senhor, é tudo teu, deita comigo. Ele falou, como eu faria tamanho pecado contra o meu Senhor e contra o meu Deus? O que ele fez? Na hora da treva ele mostrou a fidelidade de Deus, mostra a fidelidade de Deus, não tenha medo de mostrar a fidelidade de Deus na tua vida, porque você não se decepcionará com Ele. Glória ao nome do Senhor. Dizia ele, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Os feitos de Deus ainda alegra a igreja? Se cada um pudesse levantar aqui e dizer, sim, Senhor, os teus feitos me alegraram, Senhor, eu tenho obra para contar, eu tenho maravilha. Será que todos têm obra? Será que todos têm maravilha? Será que todos têm gratidão? Bendito é o nome do Senhor. Ou quantas vezes o homem carnal, a mulher carnal, ou as provas foi te sufocando de tal maneira que você já não tem mais como enxergar os feitos de Deus. Os feitos de Deus se apagaram da vida de alguém que está aqui dentro. Os feitos de Deus parece que ninguém mais enxerga. Você fala, Deus faz para os outros e não faz para mim. Senhor, hoje por esta palavra está mandando um vento oriental, está arrancando as tranqueiras de cima do que está encobrindo. Xalala. Tem algo querendo encobrir os feitos de Deus, querendo encobrir as maravilhas de Deus, e Deus dá de anunciar nesta palavra, as minhas obras, os meus feitos, os meus milagres, o inferno não vai conseguir encobrir ele. Irmãos, perdoa aqui um gesto, mas eu sinto o Senhor aqui soprando. Tem coisas querendo entrar na vida do povo de Deus e roubar os feitos de Deus, colocar ele lá no embornar e dizer, vai ficar escondido. O Senhor te diz, pode começar a tirar para fora hoje. Quanta coisa eu te fiz, olha o ano passado, olha o ano retrasado, olha 10 anos atrás, olha teus filhos, olha as maravilhas, olha, mas teve isso de errado, teve aqui. Não estou pedindo para você ver o que teve de errado, estou pedindo para você ver o que teve de certo.
Glória ao nome do Senhor. Vai, deixa o Senhor mostrar os feitos dele na tua vida. Tem gente que já não crê mais em nada, não crê mais na vida, não crê mais na vida eterna. Irmãos, eu tenho que pregar isso aqui que Deus me dá. Não crê nem na vinda de Jesus. Fala, eu estou dentro da igreja, nem sei porquê, mas o Senhor te diz, eu sei porquê. Porque eu guardei a tua alma, porque eu te ajudei, porque eu te amo, porque eu te sustentei. Glória ao nome do Senhor. E o dia que tu não der mais conta, eu te carrego no colo, mas eu não te deixarei confundido e nem envergonhado. Tu não se decepcionará comigo. Glória ao nome do Senhor. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. Um casal bem ajustado procura entender o pensamento do outro. E às vezes você não conseguiu compreender os pensamentos e o intento de Deus na tua vida. O intento de Deus, irmãos, Ele faz alguma coisa, Ele mexe com aqueles que são dele, com aqueles que Ele ama. Bendito é o nome do Senhor. Nós não nascemos só para ganhar. Nós não nascemos só para ganhar. Se nós ganharmos, glória a Deus. Se nós perdermos, Deus é culpado? Não. O ser humano, irmãos, não nasceu para perder. Ele nasceu com vida eterna. Quando ele perdeu lá no Éden, ele pôs tudo a perder. Então nós viemos de uma geração que tem tudo a perder. Então o que você ganhar é misericórdia de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então tem uma coisa, quanto mais você engrandecer a Deus, Ele fala, mais eu vou te fazer ganhar, porque a tua carne, os teus sentimentos, os teus gestos, a tua vida, a tua sorte está nas minhas mãos. Bendito é o nome do Senhor. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. O homem brutal nada entende, o louco não sabe nada, não entende isto. Bendito é o nome do Senhor. Queira Deus que ninguém esteja aqui com loucura, que ninguém seja aqui brutal, para não entender a misericórdia de Deus na tua vida. Quantas vezes você pede isso, pede aquilo, mas você não consegue se desvencilhar das coisas fracas e dizer, Senhor, se tu me der, eu vou saber agradecer. Deus te dá, você não agradece. Deus te faz, você nunca está contente. Senhor te diz, eu quero que você renova o teu espírito. E nesta noite prego, haverá renovação do Espírito de Deus no ser humano de cada um aqui. Irmão, estou pregando por fé. O meu está sendo renovado. Está sendo renovado aí? Está sendo renovado aí? Em nome do Senhor Jesus, receba renovação do que é espiritual. O carnal vai se corrompendo, o carnal vai se envelhecendo. O homem na carnalidade, a mulher na carnalidade, se olha no espelho e se entristece, porque está chegando a idade, porque está chegando a ruga, porque os cabelos embranqueceram. O homem espiritual e a mulher espiritual diz, Senhor, passou mais um ano, estou fazendo mais um ano de crente, o céu está mais perto, glória a Deus, caiu o dente, tem ruga, que importa, o coração está novo. Glória ao nome do Senhor. Por isso ele dizia, na velhice ainda darão fruto, serão viçosos e florescentes. Bendito é o nome do Senhor. Deixa a tua vida florescer, deixa a tua vida ser viçosa. Mas que alegria nessa mulher, que alegria nesse homem. O que você tem? Ganhou na loteria? Que loteria? Loteria é pouco. Glória ao nome do Senhor. Ganhou carro novo? É pouco. Ganhou casa nova? É pouco. Emprego novo? É pouco. Ganhou um amor novo? É pouco.
tudo é pouco perto daquele que reconhece o Deus que tem, que vive ao teu lado e dizendo ainda: ó, eu te dou vida, eu te dou alegria, eu te dou paz, eu abro porta que ninguém abre, eu fecho as que precisa fechar para ninguém tirar a tua paz, e ainda te dou vida eterna. Eu estou reservando um lugar lá no céu. Você precisa conhecer. Quem sabe, irmãos, eu estou pregando aqui uma revelação de Deus, que nesses últimos tempos está escrito, o profeta Joel disse: os velhos terão sonhos, os mancebos revelações. Irmãos, é tempo de nós mergulhar na espiritualidade, e no meio da noite, quando for deitar triste, orar e dizer: Senhor, põe esse homem carnal aqui do lado e faz o espiritual vivenciar que agora você vai dormir, vai ter revelação. Quem sabe o Senhor te mostrará lá uma coisa eterna, uma coisa santa. Você vai acordar no meio da madrugada falando a língua dos anjos. Senhor, o que é isso? A carnalidade indo embora, e alguém falando: você está vendo as coisas aí? As coisas acontecendo. Não estou vendo nada, estou vendo glória daqui, estou vendo bênção dali. Seja aberto o teu entendimento espiritual em nome do Senhor Jesus. Glória ao Deus eterno. Bendito é o Senhor. Diz a ele: os brotam os ímpios como a erva, florescem os que praticam a iniquidade, mas vão ser destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Que reconhecimento! Querendo dizer, quem tem Deus tem tudo. Quem poderá nos vencer? A prova, a nudez, a enfermidade, os fracassos. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito é o nome do Senhor. Por isso, querido, que nós temos que erguer esta bandeira alta na nossa vida, amados, porque quando nós fazemos isso, eu dizia que olha, irmãos, olha o que ele escreveu aqui: mas tu, Senhor, tu exaltarás o meu poder. Olha isso, irmãos: tu exaltarás o meu poder como do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Olha o óleo fresco aqui ungindo. Está sentindo a unção de Deus? Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado quem ainda crê na palavra e recebe a unção deste óleo fresco. Veja que ele dizia: tu exaltarás o meu poder. Irmãos, está escrito que de Cristo nos vem poder para vencer. Nós temos até um hino, irmãos, até um hino que diz agora, acho que é o 210, né? Que diz: Cristo nos dará poder para vencer todo o mal. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu sinto que nesta palavra o Senhor está trazendo aqui um banquete de poder espiritual. No outro ponto da palavra, irmãos, está escrito assim: vós sois deuses. Está escrito na palavra: vós sois deuses. O homem e a mulher que tem Deus nele, não é que ele é um Deus com D maiúsculo, mas vós sois deuses. Porque, irmãos, a ninguém foi dada esta condição. O Senhor hoje, irmão, está falando com a igreja só de fortalecimento. O Senhor está dizendo que se essas coisas estiverem em nós, irmão, o dia da manhã, uma segunda-feira, uma tempestade que estava lá, ela vai ser pequena perto do que Deus te dá. Vós sois deuses. E tem vezes que nós dizemos: mas será? Irmãos, a ninguém foi feita a promessa que nos foi feita. Bendito é o nome do Senhor. Até os anjos ministradores, bendito é o nome do Senhor, estão a trabalho do Todo-Poderoso, se ajoelham diante de Deus, se dobram, cantam louvores diante do Criador. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas a eles, irmãos, foi dado o dom de ministrar, e eles são espíritos ministradores. E quantas vezes alguém até, irmão, nunca Deus me deu isso, mas quantas vezes alguém até adora anjo? Não devemos adorar anjo, devemos adorar a Deus, porque, irmãos, Cristo teve que se fazer menor do que os anjos para provar a morte, mas o que ele trouxe consigo foi a vida. A morte venceu Jesus homem, mas não venceu o Cristo. O que nós recebemos o poder é de Cristo.
A igreja está entendendo isso aqui, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Veja isto, irmão, que aos anjos foi dado o poder até de vir do céu, trazer alguma coisa para Daniel, para outro recado para Maria. Mas, irmão, os anjos são ministradores, eles não têm promessa de herança, mas nós somos mais do que os anjos. Bendito é o nome do Senhor, porque nós temos promessa de herança. Nós ganharemos herança, eles não. Dá para nós entender isso aqui que Deus está dando, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Então você não é uma mulher qualquer, você não é um homem qualquer. O que te foi proposto não é qualquer coisa que vai te levando pelo vento. Está vendo? Você não vale nada. O Senhor te fala, se o mundo te diz que você não vale nada, eu te falo, você tem preço impagável. Impagável, bendito é o nome do Senhor. Te comprei com um preço que ninguém pode pagar. Você vale muito, você vale muito. Bendito é o nome do Senhor. Engrandeça a Deus, acorde com esta palavra pela manhã e diga, Senhor, meu primeiro ato é ajoelhar aqui e reconhecer o poder de Deus em mim. E se o adversário fala, mas você é fraquinho, você é fraquinha, o adversário já te fez errar aqui, fez errar lá. Você fala assim, mas ontem na palavra eu recebi poder novo. Vocês creem nisso, irmãos? Eu estou sentindo aqui poder novo, força nova, virtude nova. O Senhor renova nós a cada dia. O Senhor renova o nosso espírito. Bendito é o nome do Senhor, para nós compreendermos, amados, que não podemos ser enfraquecidos pelas provações. Não dê ouvido às coisas que estão acontecendo. Os acontecimentos, ele vem para cá, ele vai para lá, ele passa aqui na terra, mas a tua força e o teu poder não vem daqui, o teu poder vem lá do alto. Glória ao nome do Senhor. Então nesta noite se carregue desta palavra. E o que tu vieste buscar aqui, te diz o Senhor, amanhã, ora pela manhã, e não te preocupes com o dia da segunda-feira. Eu guiarei o teu dia, te diz o Senhor. E até o que o mundo inteiro não pode fazer, os homens não podem, os poderes não podem, te diz o Senhor. Olha o que ele disse aqui: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. O poder de Deus está sobre tudo, os olhos de Deus estão sobre tudo. Você está aqui dentro hoje, Deus está enxergando tua casa, Deus está enxergando amanhã. O ano que vem para o Senhor é como hoje. O mês que vem está aí para o Senhor, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Hoje você ajoelha e diga para o Senhor: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, escreve as páginas da minha história. E te diz o Senhor: quem sabe quantos estão aqui que você escreveu páginas da tua história ou deixou algum outro escrever. E o Senhor te diz agora pela palavra, se o teu coração está voltado para esta palavra, eu estou agora indo aí, pegando o livro da tua vida e dizendo: me dá ele nas tuas mãos. Estou arrancando páginas ruins. Irmãos, bendito é o Senhor. Vejo na revelação o Senhor rasgando páginas. Tem páginas de tristeza, páginas de angústia. Ele diz o Senhor: estou rasgando, arrancando, e vou começar a escrever a minha história na tua história. Glória ao nome do Senhor. Vai com esta palavra, tu verás que a força do unicórnio, irmãos, unicórnio, uma força insubstituível. Te diz o Senhor: a força do unicórnio não se compara com aquele que criou o próprio unicórnio. Dá para você entender? Glória ao nome do Senhor. Diz ele aqui: os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Olha aqui o que ele terminou:
Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Teu inimigo não é fulano, não é Beltrano, não é ciclano, não é aquele lá, então eu vou ver a derrota dele. Não quero a derrota não. Isso aqui é espiritual. Sabe por que é espiritual? Porque até o ser humano é dirigido pelos espíritos. Quando alguém te faz alguma coisa, não olhe no rosto e não tenha ódio das pessoas. Não crie isto, tenha piedade e diga assim: Senhor, liberta ele desse espírito. Bendito é o nome do Senhor. Então veja, verei o meu desejo cumprido sobre os meus inimigos. Quer dizer, sobre as tentações, sobre a prova, sobre aquilo que está me massacrando. Quem sabe alguém aqui sendo massacrado por alguma contenda, por alguma luta. Senhor, te diz hoje, erguerei o meu poder sobre a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Ele diz aqui: os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você está plantado aqui ainda? O Senhor, por misericórdia, estou. Então começa a florescer hoje. Hoje, irmão, veja a tua plantação assim, ó, e o Senhor dando ordem, começando a florescer. Vai ter tanta coisa linda ainda para acontecer na tua vida. O adversário já quis apagar os planos do teu futuro e tirar a alegria da tua alma. E o Senhor te manda dizer agora: eu sou Deus que ponho alegria dentro do ser humano e não tenho que arranque a alegria do ser humano. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Me lembro numa madrugada, irmãos, que eu precisava, e eu buscando a Deus, de repente, uma alegria tão grande, mas tão grande, me tomou, irmãos, e veio um carimbo e me carimbou. E quando carimbou, irmãos, eu comecei a falar em língua de madrugada e não consegui mais, irmãos, dormir. Uma alegria. Eu amanheceu o dia, eu acordado, uma alegria. Eu ia conversar com alguém, não conseguia. Quando ia abrir a boca, começava a chorar e o Senhor me visitar. Foi vários dias desse jeito e eu sinto essa alegria nesta noite. Invadindo a igreja, receba a alegria do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, o nome do Senhor. A alegria de Deus, irmãos, ela traz paz, ela traz força, ela traz um avivamento, irmão. Desce em paz para a tua casa e aguarda o operar de Deus. Até aquilo que você veio buscar a palavra e diz: Senhor, para mim, impossível. O Senhor te diz: eu estou arrancando a placa do impossível. Glória ao nome do Senhor. O impossível para o homem é aqueles homens que viviam na lei, viviam na cruz, mas Cristo se pregou na cruz. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Irmão, veja que ele pôs a cruz atrás dele e ele ficou na frente, ainda abriu os braços na frente dela e falou: não olha mais para a cruz, olha para mim. Bendito é o nome do Senhor. Então olha para Cristo, porque o que passou, passou. Ouça isso: o que passou, passou. E até aquilo que era impossível, te diz o Senhor: eu arranco a placa do impossível e me coloco na frente dela. Se você olhar para mim, não tem o impossível. Vai, leva esta carta espiritual hoje e vai ter mudança de vida. Deus seja louvado. Agradecemos.